paz para todos. Meu nome é Suelen. Antes do Daniel explicar o que nós fazemos, a gente queria passar um vídeo. Dia 22 de setembro nós vamos fazer uma conferência, Amor Muda Tudo, e tentar trazer uma realidade diferente através do amor de cada um. E um pastor que faz um trabalho há 28 anos parecido com o nosso, ele vai estar pregando nessa conferência. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, vai passar um vídeo. Paulo Capelete. É isso aí. Falar que ama é uma coisa, mas viver o amor é outra. Não adianta você só falar que se converteu. Você tem que estar junto com o marginal, isso não tem jeito. Ah, você se converteu, você fica aí na rua, que agora você é meu irmão. O evangelho é correr o risco de morrer. Se não correr o risco de morrer, não é o evangelho. Chorei muito porque eu ainda quero viver mais próximo de Jesus. Bom, esse pastor, ele faz, como eu falei, um trabalho parecido, vocês vão entender um pouquinho. E, lógico, com uma experiência muito maior do que a nossa e com uma realidade também diferente, que é em São Paulo. Mas a gente entende que se a gente não compartilhar esse amor, se a gente não viver essa experiência única de renunciar à nossa vida, o outro não vai ser atingido por esse amor, não vai entender quem é Deus. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da realidade dos marginalizados e como atuar com a vulnerabilidade, sendo ela qual for, você está convidado, não paga nada, vai ter um café completamente gratuito, vai ser na Metodista em Voldá, que começa às 2h da tarde e vai até a noite, é interdenominacional, várias pessoas, até não cristãs, vão estar lá e nós esperamos vocês, tá bom? Muito obrigada. Paz do Senhor, gente, graça e paz, boa noite, seja como for a tradição cultural e religiosa de cada um, né? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daniel Corrêa, sou esposo da Suelen Corrêa, tenho 34 anos e se fosse intitular, né, o que eu faço da vida hoje, eu sou administrador de empresas, mas hoje eu atuo como missionário. E esse cara, o Paulo Capelete, ele foi o responsável pela minha vida ter sido destruída. Quando eu encontrei com ele, antes de eu conhecer o Paulo, a vida estava indo certinha, estava começando a ganhar um dinheiro, estava indo bem. E uma vez eu ouvi a pregação desse cara e acabou com a nossa vida, né, Su? E quando eu encontrei com o Paulo no ano passado, eu falei, mano, você destruiu minha vida. Ele falou, fica tranquilo, porque já destruíram a minha e vocês vão destruir a vida de muita gente ainda, no sentido de viver toda a radicalidade do Evangelho, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, porque é uma igreja que eu me sinto muito em casa, apesar de nunca ter falado nessa igreja, mas é a igreja que acolheu minha mãe, né? Para quem não conhece, eu sou filho da Elane, e é interessante porque quando eu larguei todo o meu trabalho para poder fazer o que a gente faz hoje, a minha mãe e meu pai vieram me perguntar por quê. Eu falei, porque vocês me ensinaram, né? E hoje, o que a gente faz hoje é graças aos princípios bíblicos que a minha mãe me ensinou desde pequeno, desde muito novo. A gente foi para a igreja quando eu tinha 12 anos, e hoje toda essa galera que está sendo acolhida, toda essa galera que está sendo impactada é fruto dos ensinamentos bíblicos que a minha mãe proveu para mim enquanto eu era adolescente, né? Então eu sou muito grato por vocês acolherem minha mãe aqui, por ela estar sendo cuidada, por ela estar sendo pastoreada. Isso para a gente é um presente. E de tabela eu meio que já me sinto em casa, né? Já que aqui é a igreja da minha mãe, de alguns amigos, eu também me sinto em casa. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 14. A gente vai bater um papo a respeito disso. Joel, quanto tempo eu tenho? Até que horas? Ixi, deu ruim. Aí é só colocar a Sueli para falar que passa rapidinho, que mulher fala pra caramba. Romanos, capítulo 14. Vamos ler todo o texto. E nós vamos também, vamos
conversar expositivamente a respeito desse texto. Amém? Vamos lá. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um que crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o teu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz a diferença de dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes de pedra de tropeço ou escândalo para o vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Vou repetir esse versículo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz, também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas o mal para o homem é comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não condena aquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo quanto não provém de fé é pecado. Amém? Curva sua cabeça. Pai, eu te agradeço por esse momento aqui. Obrigado por estar com essa galera incrível aqui, com essa igreja. Obrigado, Senhor, pela nossa família também estar aqui toda reunida. Te agradeço pela minha mãe estar congregando aqui nessa igreja, por ela estar sendo pastoreada, por ela estar sendo cuidada. Eu creio, Deus, que muito em breve meu pai vai estar aqui também junto com ela. Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu creio nisso. Prepara os corações para o que a gente vai discutir agora, para o que a gente vai falar. No nome de Jesus. Amém. Só para a gente entender um pouco a respeito da carta de Romanos, né? Os estudiosos dizem que a carta de Romanos ela foi escrita entre 57 e 58 depois de Cristo, né? E o objetivo era orientar os cristãos romanos. O apóstolo Paulo ele enviou essa carta para que fizessem alguns ajustes. Os teólogos dizem que essa é uma das cartas mais ricas teologicamente que o apóstolo Paulo já escreveu, né? Quando ele escreveu essa carta foi um período que ele estava 3 meses na cidade de Corinto, e ele escreveu para que ele pudesse alinhar toda a questão do conhecimento, toda a questão da rotina da igreja em Roma. E é interessante porque quando ele começa no versículo 1 falando que a gente precisa acolher aqueles que são fracos na fé, aqueles que são débeis, e não discutir opiniões, ele está falando sobre as discussões vãs que a gente tem no dia a dia, né? Ele está falando que aqueles que são fracos, eles não conseguem suportar aquilo que a gente discute.
Então a gente precisa acolher. A gente precisa acolher aqueles que têm menos conhecimento bíblico, aqueles que têm menos conhecimento de Bíblia, seja lá qual for o tipo de conhecimento que você quer relacionar a essa palavra. Mas é interessante porque essa parte de Romanos 14, eu gosto muito do livro de Romanos, porque quando a gente pega, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo ele fala, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E foi uma carta que foi meio que para colocar o pé no chão da igreja de Roma, porque assim como os cristãos que eram judaicos, eles acabavam se achando um pouquinho melhores do que os outros, porque eles tinham essa riqueza muito viva da teologia dentro deles. E aí, se a gente pega, por exemplo, o contexto de Roma, havia muitos judeus em Roma, principalmente por causa do comércio. Os judeus comercializavam muito em Roma. E tinha também, Roma naquela época era o centro do Império Romano. Era o centro onde se estima que 1 milhão de pessoas vivia naquela época lá. Todas as riquezas, todos os impostos, tudo isso convergia para Roma. Roma era uma cidade satélite. É como se fosse uma Nova York hoje, ou como se fosse uma São Paulo do Brasil. E aí, o objetivo de Paulo com a carta de Roma é para que ele chegasse à extremidade de onde o evangelho precisava ser alcançado. Ele queria que, com passagem por ali, o evangelho chegasse à Espanha. E ele considerava que o Oriente Médio, que a parte do Oriente já estava sendo evangelizada por todos aqueles cristãos que já haviam se convertido, que já haviam entendido a missão que Jesus tinha para eles. Então, a Roma representava um ponto estratégico para o apóstolo Paulo, para que ele pudesse alcançar ainda mais os chamados gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E aí ele começa a entrar num ponto, porque lá em Levítico capítulo 11, Deus ele orienta o povo a respeito daquilo que o povo pode comer e o que não pode. E é interessante porque Deus ele faz isso porque o povo está numa realidade completamente diferente. Está numa realidade de um deserto lá no Antigo Testamento, voltando em Levítico. Está num deserto onde se as pessoas que estivessem no deserto comessem carne de porco, a carne de porco ela é ruim para cicatrização, ela é muito agressiva e tudo mais, então seria muito prejudicial para que aquelas pessoas do povo de Israel que estavam caminhando no deserto, no sol escaldante, comessem uma carne de porco, certamente aquilo ia fazer mal. E é interessante porque eu me lembro quando Pedro ele teve a visão lá em Atos a respeito que ele tinha que ir para outro lugar e falar com Cornélio, vocês lembram disso? Pedro vê um quadrúpede descendo do céu e tudo mais, e o anjo fala para Pedro assim, Pedro, come. E Pedro fala, tá maluco, eu não vou comer não. Esse animal é impuro. E aí aquilo ali estava sendo uma representatividade do quê? Do que o judeu ele fazia essa classe, ele separava as pessoas. Tanto que tinha muito problema com o pessoal com os samaritanos, com o pessoal de Samaria, porque ele tinha. Então o apóstolo Paulo ele vem tentando unificar a igreja, ele vem tentando dar uma visão pertinente a respeito do evangelho que nós precisávamos e, traduzindo para hoje, nós precisamos do amor fraternal. E aí, no versículo 2 ele fala, um que crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e quem não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Teve uma vez que eu e a Sueli, quando a gente liderava um grupo de jovens na igreja que a gente era, a gente gostava muito quando saía para jantar de tomar vinho. Assim, quantidade normal. E aí a gente começou a perceber que a gente poderia ser uma má influência para os jovens, né, Sô? A gente conversou e eu particularmente não tenho problema nenhum com isso, mas a gente falou, Sô, a gente precisa parar com isso para que nós possamos ser irrepreensíveis para aqueles que a gente trabalha. E na época a gente nem trabalhava com pessoas vulneráveis, não. Vocês imaginam que interessante a gente trabalhando com pessoas que estão se recuperando do álcool, que estão se recuperando das drogas, e a gente vai lá na hora do jantar e toma uma taça de vinho. Não diz. Só que é interessante porque o apóstolo Paulo ele fala que o amor ele é maior do que isso tudo. O amor fraternal, o acolher, a gente receber a pessoa, ela é muito maior do que qualquer princípio que a gente possa ter e que a gente julgue ser extremamente fundamental, porque o amor é o dom supremo. 1 Coríntios 13 fala que ele cita que ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E aí ele segue nesse 1 Coríntios 13, e ele fala, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu queimasse meu corpo vivo, ainda que eu estivesse vivo, e queimasse meu corpo, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, quando a gente percebe o apóstolo Paulo falando a respeito dessa questão, desse acolhimento que a gente precisa
precisa ter, e é algo que a gente precisa refletir hoje, porque nós como igreja, nós perdemos essa capacidade um pouco do amor fraternal. E isso também é bíblico, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E aí muitas das vezes a gente quer condenar aquele, por exemplo, que, como o nosso contexto diz, né, o contexto da Suelen, meu, da Suelen, do Wave, toda a galera do Wave, não, mas ele usa droga, ele não tem como. Gente, a dificuldade que é de um ex-presidiário, de um ex-carcerário, arrumar um emprego na nossa nação é absurda. Nós temos hoje mais de 600 mil pessoas encarceradas. Mais de 600 mil pessoas, que esse número já cresceu mais, porque ele vem se multiplicando exponencialmente. E a dificuldade que essas pessoas têm de ser aceitas por nós. Quando a gente começou o nosso trabalho, eu e a Su, a gente começou a identificar que nós, como igreja, nós somos preconceituosos para receber as pessoas que são vulneráveis da igreja. E aí a gente começou a imaginar como seria se um dia a gente estivesse evangelizando na rua e um travesti falasse assim, eu quero ir para a igreja agora, não quero passar em casa, não quero... Gente, realiza um travesti entrando na porta aqui agora. A gente que geralmente no culto de domingo escolhe as melhores... Nos cultos de semana a gente vem sempre de uniforme, de trabalho e tudo mais, mas tranquilo. Mas os cultos de domingo a gente escolhe uma roupa boa. A gente passa um perfuminho para chegar no grau da igreja, para chegar bem. Imagine um travesti. Certa vez eu e a Su, a gente estava fazendo uma ação evangelística de madrugada, um impacto, e a Su, ela foi falar com um travesti que estava com os seios de fora e com a genitália masculina também de fora. E se esse camarada chega aqui na igreja agora? Como vai ser o nosso olhar para ele? No versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Você sabe quem que sustenta a gente aqui? Você sabe quem que sustenta a gente caminhando na igreja? É o Senhor. Primeiro que a gente faz evangelismo, a gente faz impacto, a gente vai para a rua, a gente dá de comer aquele que precisa, a gente acolhe aquele necessitado, a gente faz a nossa parte a respeito daquilo que Deus quer que a gente faça. Mas o papel de convencimento não é nosso, é do próprio Espírito Santo. Então, se você está aqui dentro hoje, é porque o Senhor tem te sustentado. Se você tem um emprego hoje, é porque o Senhor tem te sustentado. Se você hoje, se os seus negócios estão indo bem, é porque o Senhor tem te sustentado. E quando a gente passa a trocar um pouco esse padrão nosso, porque a gente tem o hábito de pensar que a gente faz tudo, né? Não, eu estudei, eu trabalho, a gente bate no peito e fala, eu sustento a casa. Quando meu coração aqueceu muito, tanto o meu quanto da Suelen, para a gente poder largar as nossas profissões e ficar em tempo integral na missão, meu maior questionamento para Deus foi o seguinte: Deus, como eu vou sustentar a minha família? E aí veio no meu coração, quem disse que quem sustenta a sua família é você? Podia ter ficado dormido sem essa, né? E aí a gente tem essa mania, esse hábito de acreditar, e por mais que a gente tente disfarçar um pouco, isso faz parte da nossa humanidade, isso faz parte da nossa carnalidade, isso faz parte do pecado. Eu gosto muito do Salmo 51, e enquanto a gente estava ali na praça esperando a galera chegar, estava eu e o Lucas ali orando um pouco e meditando, e eu gosto muito quando o salmista, quando Davi escreve o Salmo 51, porque ele pega aquele salmo, o Salmo 51 ele é referente àquele momento quando o profeta Natan chega nele e fala: Davi, olha só, você está em pecado. Ele conta uma historinha para Davi, ele explica para Davi sobre essa história, Davi se revolta, e quando cai essa consciência de Davi que ele estava em pecado, ele escreve esse salmo. E ele fala que desde quando ele foi concebido pela mãe dele, ali ele já estava em pecado. Todos os dias, quando ele acordava, todos os dias quando Davi acordava, o pecado já estava diante dele. E isso é natural, cara. Mais uma vez eu reforço. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem diferença, está todo mundo no mesmo barco.
A gente que está aqui dentro da igreja, a gente está no mesmo barco que a galera que está lá fora se prostituindo. A gente que está aqui na igreja, a gente está no mesmo barco do que uma criança que está sendo abusada sexualmente agora. A gente que está aqui na igreja, a gente está no mesmo barco do que o pior traficante que existe na face da terra. Porque todos pecamos, todos, inevitavelmente. Tem uma vez que eu gosto muito de escola dominical. Ela estava na escola dominical da nossa igreja, e aí o irmão virou pra gente e falou assim, o que estava dando aula. Ele falou assim, eu fiquei muito feliz que eu consegui passar um dia inteiro sem pecar. Eu falei, rapaz, você é ninja. Na moral, eu não aguentei, eu tive que falar. Você é ninja. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já pecou porque está mentindo. Me ensina como é que é esse negócio aí. Não, Daniel, você tem que ter calma, porque tem pessoas que falam, não, tem calma não, quero que você me aprenda como é que você consegue passar um dia inteiro sem pecar. Porque essa para mim é novidade. Seguindo. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. O que distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, o que come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui a respeito, principalmente dos grandes questionamentos, por exemplo, que existia quando Jesus iria fazer um milagre. Lembra do milagre que Jesus fez das mãos mirradas, da mão mirrada de um cara? E aí Jesus chega, quando Jesus ele vai, os fariseus já ficam de butuca. Vamos ver se Jesus vai curar no sábado, vamos ver se ele vai errar, vamos ver se... Jesus fala, cara, vocês não estão entendendo. O apóstolo Paulo estava falando para essa igreja, que então já era uma igreja diversificada, não era uma igreja nem só de judeus e nem só de gentios. Ele fala, olha só, você que guarda o sábado, você que prefere guardar um dia, pode guardar tranquilo, beleza, mas aquele que não guarda também, você não precisa esquentar a cabeça com isso. Porque é mais importante a gente estar junto e a gente se respeitar do que as nossas diferenças. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos afasta. E é interessante porque a Bíblia é toda atual. Tudo que a gente fizer, a gente pega o Antigo Testamento lá, Gênesis, a gente consegue tirar ensinamentos para a gente poder caminhar hoje. Se a gente pegar os livros proféticos, profetas maiores e menores, a gente consegue tirar ensinos para a gente poder caminhar hoje. A Bíblia, ela é atual. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. Versículo 7. E esse é chapa esquenta. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Pois quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim, o apóstolo Paulo ele fala, já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Eu não vivo mais. E a vida que eu vivo hoje é a vida do Filho de Deus. E aí quando a gente observa o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele fala que a gente acaba não sendo mais o Senhor da nossa vida. O que acontece com a nossa vida, as diretrizes da nossa vida passam a ser dele. É como para a galera mais nova, é como se a gente entregasse o joystick na mão do Senhor. Os mais antigos é a famosa manete. É como se a gente entregasse o controle da nossa televisão para o Senhor e falar, ó, é contigo, é você que controla. E o apóstolo Paulo está falando, cara, se você come, se você de fato come ou se você deixa de comer, se você faz diferença entre dia ou não, o que você faz pelo Senhor. Então, partindo do princípio de que se a gente morre ou se a gente vive, nós fazemos isso em nome do Senhor, eu queria que cada um agora refletisse como você tem, como nós temos vivido a nossa vida. Será que nós temos vivido a nossa vida assumindo o controle da nossa situação? Ou será que a gente tem feito de fato aquilo que Deus quer que a gente faça? Será que a gente está com o controle na mão? E às vezes também a gente pega e tem o hábito de partir o controle no meio e entregar para Deus. Fala, Deus, essa parte que eu te permito controlar. Essa daqui eu controlo. Se a gente viver ou se a gente morrer, a gente faz isso em nome do Senhor. Teve um dia que a gente estava batendo, os papos que a gente tem na base com os meninos e meninas são muito interessantes, né?
Eles estavam com alguma dúvida. Cara, mas se eu fizer isso é pecado? Se eu fizer... Não. Eu falei, cara, coloca o nome de Jesus na frente. Se você conseguir fazer o que você vai fazer com o nome de Jesus na frente é porque não é pecado. Teve uma época que estava um negócio muito grande na base, um frenesi muito grande a respeito de masturbação. Que a gente estava tendo que ensinar os meninos e meninas a respeito disso. Isso tem tempo já. Eu falei, você se masturbaria em nome de Jesus? Não? Então tá de boa. Coloca o nome de Jesus na frente que você vai ficar... Você vai seguir no caminho da santidade, apesar de ter a certeza que você vai pecar. Tendo a certeza que a gente vai cair e vai tropeçar, mas aí eu me lembro de João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, porque quando vocês pecarem, se vocês pecarem, vocês de fato vão pecar, vocês tendem em Cristo Jesus um bom advogado. Prossigamos. Versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto dos mortos quanto de vivos. Tu, porém, por que julgas seu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua confessará, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Quando eu e a Su, a gente começou na igreja liderando um grupo de teatro. E aí, não sei se vocês já assistiram essa peça, é uma peça que é bem conhecida. E o nome da peça é Mãos Vazias. Quem já assistiu essa peça? Principalmente a galera mais casca grossa de igreja, mais experiente na igreja, já assistiu. E aí, ela é uma representatividade de quando Deus estiver como juiz lá naquele momento, e a gente vai chegar e vai apresentar. E bem claro, porque isso a gente já está, eu pessoalmente estou careca de saber, que eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela graça. Mas a gente vai precisar dar conta para Ele daquilo que a gente fez com o nosso tempo, daquilo que a gente fez com a nossa vida. Sendo muito, eu falo com a Su que eu quero viver pelo menos uns 100 anos, um século. Eu já comecei a plantar agora, já não tomo refrigerante, já não consumo açúcar. Eu sou o gordinho mais saudável que vocês vão conhecer na vida de vocês. Não consumo sal em excesso. Mas aí, imagine, por exemplo, que eu consiga viver, se eu viver 101 anos, eu já estou no lucro. Eu quero ser aqueles vozinhos, sabe? Tipo triatleta, que corre, que nada, que pedala. Eu vou chegar lá. E aí vocês imaginem, você tendo uma perspectiva muito boa. As pessoas hoje vivem até os 80, 90 anos. Mas e quando você tiver que chegar e prestar conta desses 80, 90 anos para Deus? Como estão suas mãos hoje? Porque a Bíblia diz que tudo que a gente... É inevitável, tudo que a gente planta, a gente acaba colhendo. A Bíblia diz, a biologia diz, e tantas outras coisas. Como está hoje? O que você tem feito hoje com a vida que Deus tem te dado? O que você tem feito hoje com o trabalho que Deus te deu? O Everton está com uma camisa ali que a gente já fez do Wave tem muito tempo, que é uma frase de Charles Spurgeon: todo cristão ou é um missionário. Cara, eu não acredito que eu vou espirrar. Não vou espirrar. Eu nunca vi ninguém espirrando no público, já aconteceu comigo várias vezes. Dá uma raiva quando isso acontece. Minha mãe está rindo que ela sabe. Todo mundo da minha família tem nariz ruim, gente. É assustador. E aí, a frase de Charles Spurgeon diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou seja, se você tem na sua mente que missionários são aqueles que estão lá no campo, que missionários são aqueles que vão para a África, não, você também é um missionário. Porque você também foi comissionado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós somos comissionados. A partir do momento que a gente entende que Cristo morreu por nós, isso é muito doido, gente. É muito doido. Porque se a gente pega o livro de... as cartas de João, em 1 João capítulo 3 e 4, ele fala sobre o amor. E ele fala sobre o padrão do amor. E ele fala, olha só, se você diz que você ama Deus e não ama o seu irmão, você está mentindo. Porque se você não consegue amar o seu irmão, a quem você vê, se eu não consigo amar o neto,
quem eu posso ver, em quem eu posso tocar, em quem eu posso socorrer, como que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Se eu não consigo exercer o meu amor pelo neto, como eu posso ser louco, nécio e apóstata falando que eu amo Deus? Porque é bem diferente o padrão do amor de Jesus do padrão do nosso amor. É uma diferença bizarra, é uma diferença gritante. Vamos prosseguir. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E aí, eu vou ler o restante do texto para a gente comentar ele todo. 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Se por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Cara, eu gosto demais desse versículo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora a gente vai parar um tempinho aqui nesse versículo, nesse trecho. Quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito dessa situação, ele tá o tempo todo falando para que a gente possa agir com serenidade, com mansidão, com domínio próprio. É como se ele estivesse falando aqui, galera, olha só, vocês precisam aplicar aquilo que eu falei lá em Gálatas capítulo 5, versículo 2, que é o fruto do Espírito, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é a benignidade, a longanimidade e todos os outros áreas que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. E quando ele fala que a gente não pode julgar o nosso irmão, ele está falando para a gente ser tolerante. Ele está falando para a gente ser longânimo, ele está falando para a gente ser benigno. Olha só, vocês precisam entender, vocês precisam ser tolerantes uns com os outros. Eu lembro de uma fábula que existe dos porcos espinhos. Porcos espinhos. Que eles estavam no inverno muito rigoroso e todas as vezes que eles se achegavam, eles se espetavam e se afastavam. E eles falavam assim, olha, se a gente não ficar junto, a gente vai acabar morrendo. E aí todas as vezes que eles se achegavam, eles se espetavam e se afastavam novamente. Eles não conseguiram ficar juntos. E o inverno foi rigoroso demais e todos os porcos espinhos morreram. Porque eles não conseguiram suportar os espinhos uns dos outros. E se a gente não aprender a suportar uns aos outros, suportar tanto de aturar, eu aturar o neto, as falhas dele, porque o meu amor pelo neto ele tem que ser completo. Porque 1 João, capítulo 4 também fala, capítulo 3 e 4 fala, olha só, o padrão do amor de Jesus é que vocês deem a vida pelos seus irmãos. E quando ele está falando a respeito de dar a vida, é o seguinte, se alguém chegar aqui agora e por algum motivo falar assim, eu vim para matar o neto, eu falo, não, me mata, mas deixa o neto viver. O padrão do amor de Jesus é esse. O padrão do amor de Jesus ele não é interesseiro, ele não é condicional. É como assim, eu amo a Suelen enquanto ela me respeita, enquanto ela me ama. Gente, é natural, não adianta a gente querer disfarçar. Nosso amor ele é condicional. Enquanto a Sueli me respeita, enquanto a Sueli me ama, enquanto ela me trata com carinho, mas a partir do momento que ela começa a fazer tudo isso ao contrário, é como se o meu amor começasse a diminuir. Isso ao longo dos anos tem exterminado casamentos e famílias inteiras. Por causa do amor condicional, que é o amor humano, é o amor que a gente tem para oferecer um pelo outro. Só que a proposta de Paulo é o amor fraternal. A proposta do próprio Jesus Cristo é um amor sacrificial, que também é um amor fraternal. Que se eu não der a vida pelo meu irmão, eu não entendi o Evangelho. Se eu virar para o neto e falar assim, neto,
eu te amo. Quando eu falo isso para o neto, eu estou falando que eu estou disposto a morrer por ele. Eu estou disposto a dar a minha vida por ele. E é interessante que foi um padrão estabelecido pelo próprio Deus. Até então esse padrão não existia. Porque quem tirava, quem justificava o homem, quem expiava os pecados do homem era o cordeiro que era morto. O cordeiro sem mácula, o cordeiro sem defeito. Mas Deus ele estabelece um novo padrão quando Jesus ele cita, quando ele cita João capítulo 3, versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ele estabeleceu um padrão de amor. Jesus ele estabeleceu um padrão de amor. Um amor fraternal. Um amor que faz você se sacrificar pela vida do seu irmão. E aí quando a gente pega, por exemplo, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos mastigar um pouco isso. Justiça. Justiça ela é tratada no Antigo Testamento como dois termos em hebraico. A justiça no Antigo Testamento ela é tratada como um termo. Né? Eu não sou muito bom nesses trem, então vocês me perdoem se tiver pronúncia errada. Mas um termo chamado mishpat, que é um tipo de justiça, e um outro termo chamado tzadekah, que é um outro tipo de justiça, um outro tipo de origem de palavra. São duas palavras diferentes. Quando a gente pega essa palavra, uma dessas palavras, a mishpat, por exemplo, ela está falando de assegurar o direito de cada um. Ou seja, no Antigo Testamento estou falando isso. Eu preciso assegurar que a minha mãe, que a Elaine Corrêa, ela tem os mesmos direitos que eu. Se eu como e se eu tenho comida, a minha mãe ela tem que ter comida também. Ou se eu não conhecesse minha mãe, se minha mãe fosse minha mãe, é a Elaine. Então, você assegura o direito de cada um. Você assegura que essa pessoa seja tratada de forma justa. Você garante o direito dela. Se a gente pegar, por exemplo, a Constituição de 88, todo brasileiro ele tem direito à moradia, à alimentação, à escola, a trabalho e ambiente familiar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é a mesma coisa. Então, partindo desse princípio, de que a justiça no Antigo Testamento, um dos termos, fala que eu preciso assegurar o direito de cada um, a gente está falando só de Antigo Testamento por enquanto, relacionado à justiça. Por que tem gente na rua e a gente está em casa? Por que tem gente que não tem casa e a gente tem? Por que tem gente que passa fome e a gente tem comida? Tem alguma coisa errada. Vamos falar do outro termo agora, que é o tzadekah. É uma vida de relacionamentos corretos. Ou seja, eu preciso tratar a Elaine da forma que ela merece ser tratada. Se a Elaine ela é filha de Deus e eu entendo que eu sou filho de Deus, eu preciso entender que a Elaine ela precisa ter acesso às mesmas coisas que eu tenho. O meu relacionamento com ela tem que ser justo o suficiente para que eu possa tratar como criatura de Deus. Ou seja, além de garantir todos os direitos que a Elaine tem, eu também preciso tratar a Elaine da forma correta. Quando a gente pega a palavra original e vem para o Novo Testamento, principalmente essa que o apóstolo Paulo fala aqui, a justiça, ela fala sobre um termo chamado diacousene. Que a justiça é estabelecida da forma que ela tem que ser. É um estado aceitável perante o Senhor. É uma forma como a gente tem que caminhar. E ele dá todos os segredos de como a gente tem que caminhar por aqui, pela Bíblia. Não pelo celular, mas pela Bíblia. Todas as formas que a gente precisa caminhar, tudo aquilo que a gente precisa fazer para, diante dele, se tornar justo, ele deu as orientações para a gente aqui. Então, partindo desse princípio, se eu preciso alcançar um estado aprovado por Deus, que é o sentido de justiça que o apóstolo Paulo está falando, eu preciso entender que desde Levítico capítulo 19, e desde sempre, desde Gênesis, Deus ele tem uma preocupação incomparável com o vulnerável e com o pobre. Lá em Levítico 19, por exemplo, Deus ele fala assim, quando ele está estabelecendo as leis dele, ele fala, olha só, quando vocês forem colher o fruto do plantio de vocês, ou o produto que vocês plantaram, não colham duas vezes.
deixa aqueles frutos que caíram pelo caminho, ou deixa aqueles frutos que permaneceram ali para os estrangeiros e para as viúvas. Porque eu não entendo muito de colheita. A primeira vez que eu colhei alguma coisa na minha vida foi segunda-feira passada. O Flávio e o Alessandro não estão aí não, né? A gente está indo para a fazenda do Flávio, para poder o neto ter ido com a gente. Tem sido incrível, porque eu sou criança de apartamento, né, mãe? Fui criado com danoninho, eu confesso. Eu fui comer cebola depois que eu casei. Às vezes a minha mãe chega lá em casa, lá na base: você está comendo isso? Eu não consegui te fazer comer, sua mulher conseguiu? Sueli conseguiu? Eu fui criado à base de hambúrguer e batata frita. Construir esse corpinho aqui deu muito trabalho. Muito dinheiro investido. E aí, é interessante porque quando a gente entende a preocupação que Deus tem, principalmente se a gente pega lá Levítico lá atrás, que, olha só, vocês não... Quando a gente colhe, o que eu tenho a entender, o que me dá a entender, é que colhe e volta para ver se deixou alguma coisa, se esqueceu alguma coisa. Deus fala: não pega de novo não. Se a gente pega, por exemplo, a história de Ruth e daquela galera aí, é a mesma coisa. Ele fala assim: não deixa ela colher à vontade, fica tranquilo. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz que a verdadeira religião que agrada o vosso Pai é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se contaminar com as coisas desse mundo. Então, se a gente não está fazendo isso, a gente está cumprindo a falsa religião. Porque se Tiago estabelece que existe a verdadeira religião, é porque também existe a falsa religião. Eu não gosto muito de ficar dando moral para o Satanás sempre na minha vida, mas tudo que ele pode fazer é distorcer aquilo que a gente é. O que ele faz com Jesus quando ele tenta Jesus em Mateus capítulo 3? Se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, se lança daqui, porque a Bíblia diz que você dará a ordem aos seus anjos, ao seu respeito. O máximo que ele pode fazer é distorcer. E baseado nisso, a gente tem esquecido um pouco do vulnerável. Nós, como cristãos. E eu me incluo nessa. O Benny, por exemplo, esses dias a gente estava indo atender um dos meninos que está com a gente hoje. E aí a gente estava indo em Barra Mansa, a gente estava com o carro de um voluntário emprestado. E aí, a gente não tem carro na base, então os voluntários emprestam pra gente, quando eles estão trabalhando. E aí a gente estava indo fazer um atendimento, e a gente passou na rua, e tinha uma pessoa em situação de rua deitada. O Benny virou e falou assim: pai, você vai passar e não vai fazer nada? Eu falei: filho, a gente está de carro, a gente está indo resgatar uma outra pessoa que, em situação de rua. Pai, você disse que você é missionário, você vai passar pela rua e não vai fazer nada. Aquilo desceu rasgando minha garganta. Hoje, a gente estava em reunião para a conferência que vai ter, e aí o Everton foi levar 2 meninos no hospital. O Everton liga. Para aqueles que estavam no encontro de casais, o Everton é um churrasqueiro. Dan, encontrei um cara aqui, o cara está em situação de rua, eu chamei ele para ir para a base. Falei: Everton, a base já está cheia. Não, eu sei, mas o que eu faço com ele então? Eu falei que eu saio, a gente ensina mesmo para os caras, quando os caras querem cumprir, a gente fica bravo com eles. Não, o que eu faço, Dan? Ele está aqui. Ele está aqui no cais, não tem para onde ir, não tem o que comer, veio do lugar tal. O que eu faço? O Everton, ele está com 9 meses. 9 meses, Everton? Né? Na base? 9 meses. Levou. O menino está aí com a gente hoje. Daqui a pouco eu vou chamar todo mundo aqui na frente para vocês conhecerem. Ele está lá, na base. Porque é o reino de justiça. Aí vamos entender agora o que é paz. A paz, segundo o Novo Testamento, se a gente pegar a tradução dela original, fala sobre um estado, uma ausência de guerra. Um estado tranquilo. Algumas definições do original falam que é como se a gente passasse com tranquilidade.
E aí, por isso que Jesus fala a respeito da paz que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso também. E aí, quando eu entendo que eu sou o portador dessa paz, eu passo a entender que se eu tenho essa paz ela não tem que ser só para mim. Ela deve atingir aqueles que estão ao meu redor e aqueles que estão no meu caminho. Jesus ele é o mestre de fazer isso. Vamos analisar, por exemplo, quando Jesus ele chega no tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. E aí tinha um camarada lá que estava a 38 ou 28? Não lembro. Acho que é 38. 28, né? 38. É muito número para guardar na cabeça. 38 anos que o cara estava ali na beirada e todas as vezes que a água se mexia, não tinha ninguém para colocar na água. Betesda, casa de misericórdia. Raciocina comigo. O nome do local era Casa de Misericórdia. E ninguém não estava nem aí para misericórdia. Todo mundo queria pular no tanque primeiro. Já diz o ditado que farinha pouca, e o pirão primeiro. E aí quando a gente pega um contexto desse, de Betesda, Casa de Misericórdia, e Jesus ele passou, ele olhou aquela situação e os caras não entenderam. Por quê? As ordenanças que a gente pudesse cumprir e seguir, as ordenanças para a gente poder ter uma vida boa, uma vida agradável ao Senhor, sempre teve. Desde lá de Gênesis, Deus ensinava, falava com Adão, e falava com a galera, e levantava Abraão, e levantava Moisés, e levantava a galera. Então não tinha desculpa. Mesmo que Jesus não tivesse vindo, não tinha desculpa, havia um padrão a ser seguido. E aí Jesus, ele chega lá e fala, os caras não entenderam. E Jesus, ele olha pra gente hoje e fala, os caras não entenderam. E Jesus, ele vai olhar para os meus filhos e vão falar, os caras não entenderam. Ele vai olhar para os meus netos e vai falar, os caras não entenderam. Jesus, ele vai e passa por aquele local e cura. A paz que existia em Jesus, ela é uma paz que era compartilhada. Só que hoje a nossa paz a gente quer pra gente. E o outro que está lá fora? Eu não falo só da vulnerabilidade, não. Eu não falo só do pobre, não. Que existe muito rico que está vulnerável. Existe muito rico que está em depressão. Existe muito rico que está com a família destruída. A vulnerabilidade, ela se estende a todas as áreas da sociedade. Então, se eu entendo que eu tenho essa paz, e o Rodney, eu percebo que o Rodney está com algum... Eis que vejo em minha direção um anjo do Senhor com água. Muito obrigado, meu irmão. E aí, se eu vejo que o Rodney está passando por um problema que está tirando a paz dele, se a paz que eu tenho em mim, ela não atinge o Rodney, cara, eu estou pecando e estou pecando feio. Porque a paz, ela precisa ser para mim, mas ela precisa ser para aqueles que cruzam o meu caminho, que eu cruzo o caminho deles, e para aqueles que me servem. Agora vamos para a alegria. Nossa! Quando Davi está lá no Salmo 51, e ele fala a respeito desse pecado dele, com Batseba e tudo mais, ele está se confessando para Deus. Gente, eu consegui abrir sem entornar, eu sou tão desastrado. Eu já entornei feijão quente na cabeça da minha mãe. Pra vocês terem ideia como é que eu sou jeitoso. E aí, quando o Davi, ele fala assim, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Salmo 51. Davi, ele está falando, Senhor, eu preciso entender que eu fui salvo, que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é o meu Senhor. E se você entende que você é salvo pela graça, se você foi salvo mediante o sacrifício de Jesus, você precisa levar isso para outras pessoas. Neemias capítulo 8, versículo 10, Neemias, no momento de crise do povo lá, que os muros estavam derrubados, ele deu uma palavra inspiradora ao povo. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o salmista fala, Senhor, restitui a alegria da sua salvação, ele está falando, Senhor, restitui em mim a certeza que eu estou sendo salvo. Hebreus diz que, em Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus.
Então restitui em mim a fé para que eu possa ter a alegria da salvação. Restitui em mim esse entendimento. E se eu tenho esse entendimento que, pela graça de Deus, eu sou salvo, essa graça ela tem que ser compartilhada. Essa graça ela tem que ser extensível. É como se fosse uma dobradura eterna. A gente tem um pacotinho aqui dobrado. A gente vai e desdobra. E desdobra. E quanto mais eu desdobrar esse papel, mais ele vai atingir essa parte aqui. E a nossa paz, a nossa justiça, a nossa paz e a nossa alegria, elas têm que ser da mesma forma. Ela tem que ser algo extensível, porque o reino de Deus é dessa forma. Quando os fariseus, os saduceus e os escribas indagam Jesus, falam: Jesus, beleza, você está falando tanto do reino de Deus, onde que é esse tal do reino de Deus? E Jesus fala: olha, o reino de Deus não está aqui, ele não está ali, ele está entre vós, dentro de vós, ele está no meio de vocês. E que reino é esse que permite que uns tenham carro e outros não tenham? Gente, vocês querem ver eu ficar bravo, assim, arretado? É quando a gente acaba de pregar na igreja sobre justiça, sobre toda essa questão, e eu vejo irmãos indo para casa de ônibus. É uma coisa tão básica. Por quê? Tem pessoas que vêm para a igreja de carro sozinhas, com 4 vagas no carro. E o irmão vai para casa de ônibus. Eu não consigo entender essa lógica. Não consigo. Se você tem 5 quilos de arroz na sua casa, e o seu irmão do lado não tem, 2,5 kg são seus, 2,5 kg são dele. Não tem mistério. A matemática de Deus é simples. A gente não precisa fazer muita coisa. Não precisa raciocinar, fazer grandes fórmulas. Quando eu estava na escola técnica, eu tinha aula de ensaio de materiais. Rapaz, aquilo ela trabalhou demais. Era 3 folhas de cálculo. O reino de Deus ele não é assim, ele é simples. A gente entende que a gente está morto e a gente morreu nele, morreu com os nossos pecados, a gente está vivo por ele, e partindo dele a gente começa a viver a realidade dele, não a nossa. Quando a gente começou a igreja de rua, a gente chamava de gueto, uma igreja de rua para quem vive na rua. A gente conheceu um casal, o João está aqui, o João fez até assim, porque o João participava muito do gueto. A gente vai voltar com o gueto agora. Por causa desse preconceito que a gente falou para vocês, a gente entendeu que o vulnerável ele não era bem-vindo na igreja. Isso é um fato, gente. A gente tem preconceito, estou falando isso porque eu também sou igreja. A bolsa da Sueli, eu vou falar a bolsa da Sueli, porque a bolsa da Sueli está aqui. Se chegar uma pessoa em situação de rua e sentar aqui, o que a Sueli vai fazer? Vai pegar a bolsa. Então a gente entendeu isso, vamos levar a igreja para a rua. Chegamos lá na rua, o gueto acontecia da seguinte forma: a gente estendia um pano no chão, colocava lanche, comida ali, cada um levava um lanche, e a gente sentava com eles e comia. Não era dar comida, é sentar junto com eles. Porque quando você dá comida para alguém, você está num patamar superior e você está se curvando para poder dar. Agora, quando você pega e senta com um camarada, você está no mesmo nível que ele. Quando você come a mesma comida que ele, você está falando: eu sou igual a você. E aí, o primeiro gueto que teve, a gente fez ele debaixo da passagem superior da CSN, na vila. E a gente encontrou uma mulher grávida. E aquilo assustou muita gente, já era a segunda ou terceira mulher grávida que a gente encontrava e que a gente tentava fazer o resgate. E aí o que a gente fez? A gente falou: olha, você está grávida, você não pode ficar na rua. Você tem o desejo de sair da rua? Ah, tem, eu e meu companheiro. Então, você está grávida de quanto tempo? Não sei. É o seu primeiro filho? Não, o 8º. Eu falei: caraca, é coelho? Coelho tem um montezinho. E cadê os seus filhos? Perdi todos os 7 para a justiça. A justiça me tomou todos eles. Aí falou: não, pelo menos o 8º tem que dar certo. Tiramos eles das ruas, alugamos uma casa para eles. E aí quando a gente eu pegava o carro do meu pastor, eu sou da igreja metodista Silva Aldac, eu pegava o carro do meu pastor chegava na igreja, eu pegava o carro, ia lá no Morro do Coqueiros, que não era, na verdade era no Eldorado, onde eles estavam morando, pegava, os buscava, levava para a igreja, quando acabava o culto, passou do carro me esperando, eu pegava o carro dele de novo, levava eles em casa. E uma vez por semana a gente ia na casa deles para poder ver como é que estava, fazer um culto e tudo mais. Aí nas primeiras semanas foi tudo correndo bem, tudo tranquilo, tudo de boa.
partir da terceira semana a coisa começou a desandar. E a gente provendo toda a questão dos exames médicos e tudo mais, descobrimos que ela estava já no 8º mês de gravidez. Conseguimos uma laqueadura para ela, para que ela não tivesse mais filhos, coisa que deveria ter sido feita lá atrás. Só que tem muitas mães que se aproveitam do Bolsa Família, por exemplo, e querem ter mais filhos para ter mais renda em relação a isso. E aí, beleza. A coisa começou a desandar. Eles começaram a usar droga dentro da casa, eles começaram a dar festa, regada bebida dentro da casa. E aí chegou o dia deles ganharem o neném. O neném nasceu com abstinência do crack, má formação do coração e problema nos canais respiratórios. Ficou 1 mês e 22 dias na UTI. A gente acompanhando, a gente dando dinheiro de passagem para ela poder ir para lá, porque ela teve que sair. A laqueadura não foi feita no mesmo tempo da cesariana, porque ela estava com um quadro infeccioso muito grande. Então teve que fazer a laqueadura depois, então teve que esperar esse tempo do neném da UTI. E quando estabilizou e tudo mais... Gente, vocês conseguem imaginar uma criança com abstinência do crack? Neném? Digita no YouTube depois, vocês vão ver. E aí, beleza, a criança saiu da UTI, foi para casa. O neném tinha cheiro de crack. Parece que estava entranhado no corpo da criança. E aí a gente, um belo dia a gente em casa, a dona da casa tinha alugado pra gente, porque a gente falava a situação deles. Daniel, ó, o negócio é o seguinte, o pai da criança, o cara que vocês colocaram aqui, ele foi preso. Ele estava com droga na porta de casa e foi preso. Aí vai eu e a Sueli lá. Chegamos lá e falamos, ó, não vai dar. A forma como vocês estão caminhando, e ele tinha sido preso, logo em seguida ele chegou em casa, que ele foi liberado porque estava com uma quantidade pequena de droga. E a gente fez uma proposta para eles. Falou, olha só, vocês têm 3 opções. Ou vocês vão perder essa criança para o Ministério Público de novo, como você perdeu os outros 7. Um por cada pai, né? Ou essa criança vai morrer na mão de vocês, ou vocês entregam pra gente, enquanto vocês se recuperam, a gente cuida dela. E aí, a gente precisou ficar com essa criança durante um tempo, para que a mãe pudesse fazer a questão da laqueadura e tudo mais. Ela fez laqueadura em Barra Mansa, não ficou o período que precisava, deu a abstinência dela no crack, ela arrancou tudo, saiu com os pontos ainda, toda essa situação. E aí a gente ficou esses 40 dias de resguardo dela com essa criança e devolveu esse neném para ela de novo. Passado o tempo, a mesma coisa, droga, bebida dentro de casa, a gente falou, olha, aquelas 3 opções estão valendo. Ou vocês entregam, ou vocês vão perder essa criança no Ministério Público, ou ela vai morrer na mão de vocês, ou vocês entregam ela pra gente poder cuidar. E a gente nunca vai impedir que vocês a vejam. Essa criança está aqui hoje. Vem cá, Su. Essa criança é minha filha caçula. É a Micaela. Os pais biológicos da Micaela, vem cá, filha. Felicidade dela, fala oi. Oi. Fala boa noite. Oi. Os pais biológicos da Micaela são usuários de crack. A Micaela hoje está curada de tudo. A gente teve que jogar recentemente o berço da Micaela fora. Calma, é a minha vez de falar. A gente teve que jogar o berço dela fora, porque ela se debatia tanto no berço, que ela bambeou o berço inteiro. A Micaela era acompanhada hoje por duas equipes médicas. Ela não tem mais nada. Os médicos falam assim, não é a mesma criança. A gente fala, doutor, é a mesma, só que é diferente. A diferença é que existe Jesus no meio desses 2 laudos. O fruto de justiça, de paz e de alegria. Está aqui. E até a hora, tá, gente? Ora pela igreja, vamos orar. Ora. 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 Fala, Papai do Céu. Muito obrigado por essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que quando o Filho do Homem vier, ele vai, com todo o seu esplendor de glória, quer descer? Agora para o momento, então. Tá, então fica aqui. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele vai dizer assim: oi, pega aqui para mim isso. Vai com a mamãe, tem que ir, o pai tá falando. Ah, grude. Chiclete. E aí, a Bíblia diz que, depois vocês abrem para ler em casa, Jesus está falando assim: para os que estão à sua direita, as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para vocês. Que eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me hospedaram. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês foram me ver. Eu estive preso e vocês foram me visitar. E aí eu espero estar do lado direito. Jesus, mas quando foi que a gente te viu nessas situações e a gente te atendeu? E Jesus fala assim: cada vez que vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos, é como se vocês estivessem fazendo para mim. Todos os dias, quando eu acordo e eu olho para a Micaela, e ela é a criança mais alegre que eu já vi na minha vida, e ela dá um sorriso, é como se Jesus estivesse rindo para mim. Não é como, é Jesus rindo para mim. E aí o apóstolo Paulo ensina, o próprio Jesus ensina, que se a gente quiser encontrar Deus, a gente consegue encontrar através dos ensinamentos da igreja, através da palavra dele. Mas se a gente quiser conhecer Jesus, a gente só conhece Jesus no outro. Se você está vindo na igreja para buscar Jesus, você está perdendo seu tempo. Porque Jesus a gente encontra no outro. A gente encontra no pobre. A gente encontra no vulnerável. A gente encontra em mim e em você. Quando eu olho para você, eu estou vendo Jesus. A gente precisa acordar, gente. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Eu me lembro muito de Hebreus capítulo 12, fala que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunho, quando eu leio esse texto. Assim, pois, seguimos as coisas da paz, também da edificação de uns para os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, se ofender ou enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que não faz provém de fé. E tudo que não provém de fé, é pecado. Se a minha fé, ela está coerente com a fé que o Senhor fala que a gente tem que ter, e essa fé, ela não é extensível ao meu irmão, o apóstolo Paulo está falando que isso é pecado. Se a minha fé, ela não tem, se eu não tenho nível de fé o suficiente para saber que eu tenho que compartilhar aquilo que eu tenho, eu estou lascado, eu estou em pecado. E basicamente, gente, é isso que a gente tem tentado viver um pouco na base, sabe? Galera da base, chega aí.